Quer saber se você se comunica bem? Antes de eu te responder a esta pergunta, eu vou pedir a você que se inscreva no nosso canal e também dê o seu like. Comunicar-se bem não é a mesma coisa que falar bem. Muitas pessoas acabam confundindo essas duas situações. Comunicar-se bem é ter a capacidade de transmitir para outra pessoa a mensagem que realmente nós queremos passar. E para que nós saibamos se esta pessoa entendeu aquilo que nós dissemos, basta apenas observar se ela fez ou deixou de fazer aquilo que estava contido na nossa mensagem, no nosso pedido. Para que nós possamos ter, então, uma boa comunicação, nós precisamos ter alguns fatores que são muito importantes. Eu acredito que o primeiro sentido que nós utilizamos quando nos comunicamos, e este sentido não é do interlocutor, mas sim do receptor, é a visão. E por que eu afirmo com toda a convicção que a visão é o primeiro sentido utilizado na comunicação? Por uma razão muito simples. O corpo fala. E a partir do momento em que o interlocutor se propõe a falar e a se comunicar, a partir do momento que ele expressa essa vontade, ele começa a se comunicar com o seu receptor. Então, muitas vezes, nós nos apresentamos de uma maneira totalmente inadequada e a nossa comunicação começa, então, a ter falhas a partir deste momento, porque não observamos regras simples. O que eu quero dizer exatamente com isso? Que a apresentação do interlocutor é uma coisa extremamente importante. Ou seja, se apresentar de uma maneira adequada, se apresentar sem, por exemplo, estar suando, sem estar com uma roupa que não seja adequada para aquela ocasião, são observações importantes para que nós comecemos a ter uma boa introdução da comunicação. Feitas essas considerações iniciais, nós vamos então entrar na forma pelo qual nós podemos então nos comunicarmos de uma maneira mais assertiva. É importante que nós tenhamos, primeiro, a capacidade de olhar para a pessoa de uma maneira direta, se possível, olhando nos olhos, pelo menos de tempo em tempo, para que a pessoa perceba que você está, de fato, dando toda a atenção que ela merece, para que ela também possa, a partir desta tua atitude, também prestar atenção ou demonstrar que está prestando atenção naquilo que você está falando. Unir os gestos às suas falas é algo também muito importante, porque ajuda que o seu receptor tenha mais entendimento sobre o que você está dizendo e também funciona como um mecanismo de comunicação eficiente. Muitas pessoas confundem a fala com oratória. Oratória é aquilo em que nós utilizamos geralmente para falar para um grande público, para dar uma palestra, para, enfim, nos comunicarmos com um número maior de pessoas. A comunicação da qual eu estou falando é a comunicação que é realizada entre duas ou mais pessoas, então, que precisa respeitar alguns princípios para que ela tenha, então, mais valor e que ela possa ter, então, mais objetividade. Quando eu digo que nós utilizamos não só a fala, mas todo o corpo para nos comunicar, eu estou falando sobre o olhar, estou falando sobre as nossas reações faciais, estou falando sobre as nossas mãos, sobre os nossos olhares, enfim, todo o movimento corporal, ele tem um significado. E é importante que você também observe os seus gestos e também observe outras pessoas se comunicando para que você possa entender o que de fato essas pessoas estão tentando lhe dizer. Quando eu digo também sobre a estrutura material que se comunica com as pessoas, eu estou querendo dizer, por exemplo, sobre a sua vestimenta. E esses dias, uma pessoa me disse assim: você acha que, por exemplo, todo advogado precisa usar um terno caro, um terno de marca para ser valorizado? E eu disse que claro que não. Isso, na verdade, não passa de uma grande crença. O que eu acredito é que quando um advogado, por exemplo, está vestido com uma roupa limpa, uma roupa bem passada, uma roupa que não tem nenhum gasto, que não tem nenhum rasgo, o que acaba acontecendo com a comunicação?
como por exemplo um sapato bem engraxado, ou seja, o sapato não precisa ser caro, mas ele precisa ser um sapato limpo. Por quê? Porque através de toda essa estrutura material, o advogado vai estar, sem inclusive falar uma palavra, se comunicando com o seu potencial cliente. Mas como assim? Como que as coisas acontecem desta maneira? Por uma questão muito simples. Não existe aquele ditado de que geralmente o que é caro é bom. Bom, isso é um costume que nós temos, pelo menos aqui na sociedade brasileira e talvez na maioria dos lugares do mundo, de que quando encontramos algo que é caro, pressupõe-se, claro, de maneira relativa e não absoluta, que aquele produto ou que aquele serviço é bom. Então, da mesma maneira, o nosso cérebro já está programado para olhar para um profissional bem vestido. E lembre-se, quando eu digo bem vestido, eu não estou me referindo a estar vestido com roupas caras ou com roupas de marca. Mas eu digo e afirmo que estar bem vestido é estar com uma roupa limpa, uma roupa bem passada e uma roupa que não esteja com nenhum tipo de desgaste ou com nenhum tipo de rasgo aparente. E aí então, quando a pessoa se apresenta bem vestida, ela está se comunicando de uma forma muito assertiva. Por quê? Porque há então uma pressuposição de que aquele que se veste melhor é um profissional mais bem sucedido. E se ele é um profissional mais bem sucedido, a probabilidade dele prestar um bom serviço para aquele que o está contratando é algo que chama a atenção e muitas vezes é decisivo para a contratação. Então, é importante que a gente recapitule que comunicar-se bem começa através da nossa postura, dos nossos gestos, da nossa apresentação, de como nós estamos vestidos, não só materialmente, ou seja, como eu já falei, né, de uma roupa limpa, de uma roupa bem passada, mas também falo da vestimenta adequada para determinado lugar. Aquela velha história de que ninguém vai à praia de terno e gravata, da mesma forma ninguém vai a uma reunião de negócios importante de bermuda e chinelo. Então, este início é importante que nós saibamos que a comunicação boa, a comunicação que chega de maneira adequada ao receptor, começa então através dos olhos de quem nos vê. Depois disso, falar corretamente, ou seja, pronunciar as palavras de maneira correta, procurar, na medida do possível, sem ser exagerado, sem demonstrar arrogância, mas demonstrar que você tem uma preocupação com a língua portuguesa. Ao falar, então, os is intermediários, lembrar que não é madeira, não é primeiro, não é experimente, mas sim madeira, primeiro, experimente. Então, fazer a pronúncia correta das palavras é algo que valoriza a sua comunicação. Além disso, procurar falar de maneira correta, falar concordando as palavras de maneira correta, isso também deixa a sua fala de uma maneira mais valorizada. Agora, eu peço licença para vocês para abrir um parênteses para dizer o seguinte: comunicar-se bem, muitas vezes, é se aproximar do seu receptor. E muitas vezes nós nos aproximamos do nosso receptor identificando como é que ele fala, como é que ele se expressa, e não falar igual a ele, porque muitas vezes pode até se tornar algo ridículo, mas se aproximar da fala dele, ou não falar de uma maneira tão rebuscada, tão formal, que há um distanciamento e não uma aproximação entre as pessoas. Vou dar um exemplo. Quando nós nos dirigimos, por exemplo, para uma pessoa mais simples, nós não vamos começar a usar palavras difíceis, vocabulário difícil, falar palavras rebuscadas e falar com toda a formalidade. Por quê? Porque essa pessoa que é simples, ela vai ficar até muitas vezes assustada, ou achando que você é algum robô que está conversando com ela. Então é importante também saber com quem você está falando. Se você, por exemplo, for falar em público, for dar uma palestra, for fazer uma apresentação para muitas pessoas, procure antes saber quem são essas pessoas. Como é que elas pensam, como é que elas falam, para que você possa, então, se aproximar e não se afastar. Então, depois de se preocupar com a pronúncia das palavras, depois de se preocupar com a concordância verbal, é importante ter um bom vocabulário. Mas como assim ter um bom vocabulário? Olha, quem tem um bom vocabulário dificilmente repete muitas vezes a mesma palavra durante uma fala. E como nós adquirimos um bom vocabulário? Só existe um caminho, que é o caminho da leitura.
E aí é importante que você tenha o hábito da leitura, se preocupe em ler e faça uma leitura mais seletiva, uma leitura mais produtiva, para que você possa ter, sim, maior capacidade de aumentar o seu vocabulário. Então, quando você estiver, por exemplo, diante de um livro e encontrar uma palavra que você não sabe o sentido, procure no seu dicionário, procure no Google e, se possível, marque ali no seu livro qual é o significado dessa palavra. E agora, eu vou te dar uma dica extremamente importante para que você aumente o seu vocabulário, não apenas com a leitura e não apenas com a descoberta do sentido dessas palavras que você não conhece. Uma dica importante é colocar essas palavras no seu dia a dia. Por quê? Somente através da repetição é que nós vamos ter condições de inserir essas palavras no nosso cotidiano. Além disso, é importante que nós tenhamos uma preocupação quando estamos falando com alguém em não só chamar a atenção desta pessoa através de todos esses mecanismos que eu já falei para vocês, mas existe uma regra que é uma regra de ouro. Só fala bem, só se comunica bem aquele que sabe, em primeiro lugar, ouvir as pessoas. O bom comunicador, em primeiro lugar, ele é um bom ouvinte. E o que é ser um bom ouvinte? Bom ouvinte é aquele que não interrompe as pessoas quando elas estão falando. Bom ouvinte é aquela pessoa que não vai procurar na sua memória uma história parecida com o que a pessoa acabou de contar, só para mostrar para ela que você também tem algo que ela tem. E muitas vezes as histórias que são contadas nem são das pessoas. Elas vão lá em busca de histórias que não pertencem a ela para ilustrar, somente para não ficar para trás. Então, antes de ser um bom comunicador, seja um bom ouvinte. Desta forma, eu termino esse nosso bate-papo aqui de hoje, convidando você mais uma vez para se inscrever no nosso canal e também dar um like. Até a próxima!